Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP. Vídeo de hoje, quarta-feira, recheada de jogos, porém, o Campeonato Brasileiro aí chegando à sua última rodada, a rodada 38, pede passagem, então eu vou ignorar os jogos de Campeonato Europeu, as Copas também de Campeonatos Europeus, para focar totalmente nessa rodada 38 de Campeonato Brasileiro, com provável título aí do Palmeiras e também uma briga intensa até as últimas rodadas, até a última rodada para ser mais preciso, para saber quem vai ficar com essa última vaga aí fora do Z4 e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para a temporada 2024. Depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e antes de mais nada quero aproveitar o espaço aqui que eu usaria para pedir a sua ajuda, para pedir o seu like, sua inscrição. Eu quero aproveitar esse espaço para agradecer a cada like, a cada visualização. Quero dizer que foi um sucesso esse projeto Campeonato Brasileiro 2023, produzindo conteúdo, tentando me expressar, tentando levar um pouco da minha experiência, do meu conteúdo para vocês. Quero dizer que estou muito feliz com o resultado e seguirá para 2024 esse projeto Campeonato Brasileiro também, mas seguiremos aí com campeonatos internacionais, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, Bundesliga, Champions League também, Eurocopa, eliminatórias da Copa do Mundo, enfim, todos os campeonatos que acontecerão agora com a parada dos campeonatos brasileiros, que voltam, se eu não me engano, em abril, com os campeonatos estaduais, porém, se eu não me engano, mais ou menos daqui 15 dias, vamos por aí 13 dias mais ou menos, teremos o campeonato mundial em que o brasileiro Fluminense nos representará lá no campeonato, então jogando para tentar ir à final contra, quem sabe, termos aí um Pepe Guardiola contra Fernando Diniz. Então será, acho que o último vídeo, as últimas análises aí do ano em cima de um time brasileiro. Dito tudo isso, vamos para a rodada de hoje, 6/12 de 2023, que marca o encerramento da temporada 2023 do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, Goiás contra América Mineiro se enfrentam. Jogo de rebaixados, o Goiás na 18ª colocação com 35 pontos, vem de 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Já o América Mineiro, lanterna do campeonato na 20ª colocação, tem 80 gols sofridos, é a pior defesa da competição, mas conseguiu vencer o Bahia na última rodada, então joga agora pelo orgulho de vencer pelo menos um jogo fora de casa. Afinal, a campanha do América Mineiro fora de casa é de nenhuma vitória, 7 empates e apenas 11 derrotas. Essa é a campanha sem nenhuma vitória do América Mineiro, que também tem 42 gols sofridos quando joga como visitante e também é a pior defesa do campeonato quando joga como visitante. Levando em consideração tudo isso, acho que o interesse maior aí é do América Mineiro, que joga pelo menos para tentar uma vitória fora de casa, seria a primeira no último jogo aí, a única vitória do América Mineiro, mas jogando lá em Goiás é muito difícil. Eu não soube precificar esse jogo, acho que tem uma falta de interesse enorme nesse jogo, vou ficar de fora. Às 21h30, Bahia contra Atlético Mineiro. Aí sim, jogo de opostos, né? O Bahia que briga pela queda, para não cair, na verdade, briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, tem 41 pontos. Caso vença o seu jogo, vai a 44, passará Santos e passará Vasco ali, que tem 43 o Santos e 42 o Vasco, respectivamente. Caso isso aconteça, o Bahia conta também com tropeços de Santos, tropeço de Vasco, já que o Cruzeiro com 46 pontos já está fora da zona de rebaixamento, já está fora do flerte aí com a queda. Então o Cruzeiro é o primeiro time que já está fora dessa briga. Fica aí entre Santos, Vasco e Bahia essa última vaga aí para permanência da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro, que é o time de melhor defesa, com 28 gols sofridos apenas, quando joga como visitante também tem a melhor defesa, com apenas 12 gols sofridos. Briga ainda pelo título, porém precisa tirar uma diferença de 9 gols do Palmeiras, o saldo de gol é de 8, mas pelo número de vitórias aí não basta chegar no saldo de gols do Palmeiras, o critério de desempate o Galo teria que passar o Palmeiras no critério de desempates, então teria que fazer 9 gols. Conta com uma goleada então do Cruzeiro em cima do Palmeiras e fazer também uma goleada, então bem provável que o Atlético Mineiro saia com o título dessa temporada. Eu acredito mesmo que já está muito encaminhado para o Palmeiras. É o caso também do Flamengo, que matematicamente no saldo de gols ainda dá, mas é muito difícil que esses times cheguem no Palmeiras, até porque eu acho que o Palmeiras pode empatar, pode até vencer o jogo, dificilmente perderá para o Cruzeiro, já que o Cruzeiro não quer mais nada com o campeonato, também só está torcendo para acabar. Precifiquei, não peguei mais EV em nenhum dos pontos desse jogo aí também. Vou passar para Coritiba e Corinthians.
Já rebaixado o Coxa, que está na 19ª colocação com 30 pontos, são 8 vitórias, 6 empates e 23 derrotas, vai enfrentar o Corinthians, que também já está fora da briga por permanência na Série A com 47 pontos, está na frente do Cruzeiro, um ponto atrás aí do Cuiabá. Caso o Corinthians vença, vai ainda 50 pontos, pode, quem sabe, até tentar pegar uma classificação para a Sul-Americana, enfim, algum campeonato continental. Acho que o Corinthians tenha de terminar esse campeonato querendo vencer, afinal perdeu o último jogo para o Internacional em casa, então acho que a última impressão que o Corinthians quer deixar é de vitória, ainda mais jogando contra um time que já está rebaixado. É verdade que joga fora de casa, mas acho que o Corinthians estará brigando para vencer esse jogo a todo momento. Soube precificar tudo, não peguei mais EV, esse back Corinthians a 2.32 acho bem baixo, bem fora de cogitação. E esse Lei Coritiba 3.70 muito fora também, levando em consideração que são times que já não brigam por mais nada a não ser pelo orgulho de terminar bem o campeonato. Jogo então que vale o título aí, Cruzeiro contra Palmeiras também às 21h30. Beck Cruzeiro a 4.3 foi onde apareceu o valor, afinal o Palmeiras não precisa vencer esse jogo, pode até perder, contanto que os seus adversários, eu falo de Atlético Mineiro e Flamengo, não tire o saldo de gols. O caso do Flamengo é ainda mais extraordinário se conseguir tirar esse saldo de gols, se eu não me engano precisa de 16, 17 gols, já o Galo precisa de 9, então eu acho que o Palmeiras vai sim para tentar terminar o campeonato com uma vitória, tentar dar ao torcedor, além do título, esse presente de dar um título com uma vitória. O Palmeiras, que tem o melhor ataque da competição, com 63 gols marcados, vai enfrentar o time que tem uma das melhores defesas, atrás apenas da defesa do Galo. É o Cruzeiro com 31 gols sofridos. É até difícil de falar que um time que tem a segunda melhor defesa do campeonato esteve brigando pelo rebaixamento, pela permanência na Série A. Até essa rodada passada, conseguiu apenas confirmar a permanência na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então até precifiquei, o valor apareceu para esse back Cruzeiro a 4.3. Eu ainda não sei se esse jogo terá ou não terá torcida, mas fato é que o Palmeiras então joga para ser campeão nessa última rodada. Alguns já dizem que é, mas matematicamente ainda não, então precisa desses 90 minutos para confirmar aí o seu 12º título de campeão brasileiro. Cuiabá contra Atlético Paranaense, times que brigam aí por classificação, aí por zona de classificação para torneios continentais. O Cuiabá, que vai jogar em casa, é um time que tem aí 48 pontos, 13 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que tem 56 pontos, 14 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. O Atlético Paranaense que vem fazendo uma boa campanha quando joga em seu estádio, mas fora de casa o Atlético Paranaense já não tem uma campanha tão boa assim, é apenas o 13º colocado e nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Então a campanha do Atlético Paranaense como visitante é bem complicada, é bem aquém. Já o Cuiabá como mandante tem a terceira melhor colocação, foi perder apenas um jogo depois de muito tempo na rodada passada, mas tem aí 27 pontos, está na terceira colocação com 8 vitórias, 3 empates, apenas 8 derrotas. Então acredito que será um jogo duro para o Atlético Paranaense, afinal os dois times brigam aí por torneios continentais. No momento o Atlético Paranaense está na 8ª colocação, pode até chegar a Libertadores, caso o Fluminense perca o seu jogo, ainda vai pegar uma vaga de pré-Libertadores para o Atlético Paranaense. Já o Cuiabá só resta aí uma vaga então a Sul-Americana. Fluminense contra Grêmio, aí sim um jogo que pode ser que tenha valor, afinal o Fluminense focado no Mundial, torce para acabar logo esse campeonato, já poupou os jogadores contra o Palmeiras, porém fez um bom jogo, até mesmo a hora que ficou com um jogador a menos, conseguiu equilibrar o jogo, acabou perdendo apenas por um gol de diferença. Então acho que o Fluminense jogando em casa e tende a querer complicar o jogo para o Grêmio. Claro que vai depender muito das formações de Grêmio e formações de Fluminense também. O interesse maior, na minha opinião, é sim para o Grêmio, afinal o Fluminense com o título da Libertadores já tem vaga garantida na Libertadores. O Grêmio ali então briga por uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, que também dá uma premiação melhor também, aí entra um dinheiro melhor no caixa do Grêmio. Peguei 3 pontos de mais EV, quando isso acontece provavelmente esse jogo não terminará empatado, mas esse lei empate a 4, ele está muito fora de cogitação. O valor mesmo que apareceu foi esse lei Fluminense a 2.08 para ficar então contra o Fluminense, que daria aí um green mesmo com um empate no jogo, ou então é uma vitória do Grêmio. Internacional contra Botafogo. O Botafogo que vem de 10 jogos sem vitórias vai enfrentar o Internacional que venceu o Corinthians jogando lá na Neoquímica Arena
um ótimo placar, uma boa vitória do Internacional. É muito difícil vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena. É verdade que essa temporada o Corinthians meio que deixou de lado esse poder que tem jogando em casa, mas tradicionalmente é difícil vencer o Corinthians jogando em casa, então o Internacional conseguiu fazer isso no final de semana, nessa penúltima rodada. Vai enfrentar agora o Botafogo, o Internacional que com 52 pontos, briga para tentar chegar então aos 55 pontos. Não vai mudar muito a história do Internacional, vai permanecer aí na nona colocação, mas torce aí para não ser ultrapassado por Fortaleza e também por São Paulo. Já o Botafogo briga aí, pode ficar fora da Libertadores, eu falo classificação direto para a Libertadores, pode chegar a ficar numa pré-Libertadores, briga então por essa classificação direta na Libertadores. Estou olhando aqui a race do Botafogo, os 5 últimos jogos terminaram empatado, então bem provável que pode ser que tenha aí uma vitória ou até mesmo uma derrota para o Botafogo, que já entregou o título, foi a entregada do século, entregada aí de todos os campeonatos brasileiros que eu tive a oportunidade de assistir, contando o campeonato em que o São Paulo esteve na liderança e acabou sendo o Flamengo campeão. Teve o campeonato também que o Palmeiras estava na liderança, se eu não me engano, em 2009 e foi o Flamengo campeão. Então, eu acho que essa entregada do Botafogo ficará marcada para sempre a nós que gostamos de futebol, a nós que acompanhamos o Campeonato Brasileiro. Jogo então dessa rodada de quarta-feira, muito importante para o Botafogo vencer, para pelo menos pegar uma vaga direta aí para a Libertadores, e ano que vem então, baseado e fundamentado no bom projeto que teve para fazer um ótimo primeiro turno, quem sabe poder dar um presente aí, uma colocação melhor no próximo Brasileiro e até mesmo brigar por título de Libertadores. Santos contra Fortaleza, um jogo importantíssimo para o Santos. Muito do Santos se deve ao desempenho jogando na Vila Belmiro, então hoje vai precisar vencer e somente a vitória interessa ao Santos. Não pode contar com uma derrota do Vasco, uma derrota do Bahia. Caso isso aconteça, o Santos pode ser rebaixado esse ano. Então eu acho que o Santos joga não só pelo rebaixamento, não só pelos 3 pontos, mas joga por sua história, por um time que teve aí o melhor de todos os tempos. Eu infelizmente não pude ver jogar, mas para a maioria das pessoas foi Pelé o melhor jogador de todos os tempos, então eu acho que o Santos joga muito para defender que o time do Pelé nunca caiu para a segunda divisão, mas time grande também cai. Temos prova aí de Palmeiras, que caiu 2 vezes, quase caiu 3, Corinthians, enfim, temos muitos times grandes aí que caíram. Prova disso também é Botafogo, Vasco também, que teve seus momentos de glória e ultimamente amarga muito a segunda divisão. Então vamos falar sobre esse jogo do Santos. O Beck Fortaleza 4.2 foi onde apareceu o valor. Fortaleza com 51 pontos, briga aí também por torneios continentais. Já o Santos somente a vitória interessa. Então acho muito provável que o Santos vai ir com tudo para cima. Então o Fortaleza também precisa da vitória. Acho que é um jogo bem aberto, mas o valor apareceu realmente para esse lado do Fortaleza, esse Beck Fortaleza 4.2. São Paulo contra Flamengo. Em uma ocasião diferente, num contexto diferente, eu até poderia dizer que esse jogo interessaria muito mais ao São Paulo perder, afinal poderia tirar o título do Palmeiras, mas eu acho que com esse saldo de gols que o Flamengo tem, é um jogo à parte, é um jogo que não vai mudar o topo da tabela, não vai mudar o campeão, então eu acho que é um jogo importante para o São Paulo também, em sua casa, encerrar muito bem o ano, e o Flamengo também, após a despedida no Maracanã, emocionante lá com a despedida do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo também tende a querer terminar bem. Muito da colocação do São Paulo nessa competição, que está na 11ª colocação, se deve ao fato do São Paulo ter feito uma boa campanha jogando como mandante, já que como visitante foi vencer apenas o Bahia na penúltima rodada, na rodada antepenúltima. Então o São Paulo só tem uma vitória como visitante, já como mandante são 12 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Então a campanha do São Paulo no Morumbi é muito boa. Já venceu a Copa do Brasil em cima do Flamengo, então temos esse também contexto à parte. E eu acho também que para o Flamengo a vitória vai além desse confronto contra o São Paulo, contra Dorival Júnior, que a gente sabe que muito desse ano do Flamengo de ter perdido 7 campeonatos esse ano. Muito se deve à culpa da diretoria ter demitido o Dorival Júnior, que inclusive foi campeão em cima do Flamengo com o próprio São Paulo. Então acho que tem essa rivalidade ainda entre Flamengo e Dorival Júnior. Dorival querendo mostrar que mais uma vez que o Flamengo fez a besteira de demiti-lo. Mas eu acho que esse Flamengo também joga contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, que é uma rivalidade histórica também. Então eu acho que ao Flamengo interessa muito terminar o campeonato na frente do Galo. E quem sabe aí mais um vice para o Palmeiras, sem piadas, sem memes, mas caso o Flamengo chegue à segunda colocação, mais uma vez vai ter que aguentar a piada dos palmeirenses falando que o Flamengo é o seu eterno vice.
Vasco contra Red Bull Bragantino, então, para encerrar essa rodada, vídeo bem longo hoje, mas importante que seja detalhado. Vasco contra Red Bull Bragantino, ao Vasco também só a vitória interessa, caso o Vasco vença, vai a 45 pontos. Pode por ele si só ficar fora da zona de rebaixamento, mas vai depender também. Caso o Vasco vença, não depende mais que o Bahia vença o seu jogo também, caso isso aconteça por critério de desempates, que seria o saldo de gols. O Vasco fica na frente do Bahia, então o Vasco só depende dele para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada seguinte, mas vai enfrentar aí uma pedra no sapato com o Red Bull Bragantino, que tem 62 pontos. Caso vença, vai a 65, então o Red Bull também briga por um G4, briga por uma vaga direta na Libertadores e por uma premiação importantíssima aí para o Red Bull Bragantino. Então eu acho que esse Lei Vasco a 1.97 tem bastante valor, assim como esse Back Red Bull Bragantino a 4.3. Eu acho que ao Vasco somente a vitória interessa, teremos um jogo aberto, o Red Bull não tem muito a perder com esse jogo, só tende a ganhar caso consiga a vitória, o Red Bull Bragantino pode ser aí G4 nessa última rodada. Do mais é isso, novamente quero agradecer a todo like, toda visualização, o projeto Campeonato Brasileiro 2023 foi um sucesso, até o próximo projeto Campeonato Brasileiro 2024, mas lembrando que seguimos aí com os campeonatos internacionais, torneios europeus, Champions League, e também com o VDP NBA, caso você goste de basquete, também tem uma série aí no canal dedicada somente à NBA, que está agora na reta final do In-Season Tournament, o primeiro torneio da primeira Copa da NBA, então temos vídeos diários falando sobre a rodada da NBA. Meu muito obrigado, um abraço, muito obrigado mesmo de coração. Até amanhã com um vídeo então analisando esse término de Campeonato Brasileiro, quem foi o campeão, quem foi rebaixado, quem não foi, quais projetos esperar para a próxima temporada, enfim, será um vídeo muito legal amanhã, dando os parabéns aí para quem foi o campeão também, além de fazer essa análise, essa projeção para a próxima temporada. Muito obrigado e até já!